Boa madrugada, Papo de Arroz. Dando continuidade ao início do trabalho, da proposta que foi oferecida, né, nesse canal chamado Papo de Arroz, gostaria de deixar claro alguns tópicos. Em primeiro lugar, não sou graduado em História e nem em Geografia. Sou graduado em Segurança Pública, com extensão em Direito Penal e Criminalístico, pós-graduando em Ciência Política. Ou seja, aqui não é um local, não é um pedacinho de lugar onde alguém tem que dar aula e outros escutar. Não é bem assim. Aqui é um local para trocarmos ideias e assuntos, conversarmos de maneira informal, como se estivéssemos na porta de um bar ou num restaurante tomando uma cerveja, um chopp gelado e conversando sobre geopolítica e assuntos, né, pertinentes a isso. Eu já venho deixando de antemão que o nosso assunto principal nessa semana é relacionado à reforma da Previdência. Essa reforma tão falada, tão dita e ainda não aprovada, né? Porque mexe com os seletistas, mexe com o funcionalismo público, efetivo ou não, mexe, né, com a política econômica brasileira. Bem, de uma forma bem rasa, né, a história é um pouquinho clara em relação a alguns pontos. A dívida externa começou praticamente no governo de Geisel, porque ele não tinha uma previsão do que aconteceria antes da OPEP. Enfim, ele achava que a OPEP não iria acontecer e não acreditou nisso. E um investimento muito alto, né, em petróleo no Brasil, e a OPEP foi criada e quebrou, simplesmente quebrou, e a inflação subiu e foram necessários empréstimos para conseguir manter o equilíbrio da parte econômica brasileira. Bem, isso foi controlado depois de 15 anos, onde foram pagos títulos do FID de forma sigilosa, até porque o banco não aprovaria. O risco do Brasil, o risco de investimento no Brasil era muito alto e ninguém queria, ninguém gostaria de aceitar, ninguém suportaria o empréstimo naquele momento ao Brasil. Então, de uma forma espetacular, foi feito esse planejamento e superado de forma branda a dívida externa. Até porque hoje o grande problema é a dívida interna. Não. O que é dívida interna? É quando o país não consegue sustentar a sua problemática econômica e financeira de dentro para fora. É simples. Mas por que acontece isso? Bem, essa é a nossa questão. Essa é a dúvida que eu gostaria de levantar. Temos políticos, né, que são funcionários públicos, com tetos, aliás, recebendo proventos acima do teto e outros tipos de manobras econômicas. Pode ser que seja necessário, pode ser que tenha acontecido, pode ser que seja um dos motivos da quebra financeira interna do país. Mas, de qualquer maneira, como funciona na política de modo global, o proletariado vai pagar esse preço. A grande pergunta, o grande quê da questão é: o que virá após isso? Digamos que a reforma da Previdência seja aprovada e que realmente aconteça essa economia de R$1 trilhão e fique estabilizada a economia brasileira. O que vai acontecer depois para que seja justificado os gastos que ainda estão acontecendo? Existe uma previsão econômica que diz que o Brasil vai quebrar em 2024, até 2024, caso não aconteça a reforma. Mas de onde vem isso? Por que os economistas dizem isso? E o que vem depois disso? Será que realmente é essa a problemática que estamos enfrentando? Bem, essa aí é a grande questão. E o anacronismo que é quando desvirtuamos a história ao nosso favor, né? É como se fosse um sofismo, digamos assim, mas de outra forma. Tá bom? Tudo isso vamos comentar durante a semana. Quero deixar claro que os vídeos principais, né, a pauta principal será semanal, e durante os dias, né,
vamos fazendo um bate-pronto, uma brincadeira, um futebol de 20 minutinhos, né? Jogou 20 minutos e sai, de uma maneira bem leve, bem tranquila e até um pouco debochada. Essa é a nossa proposta, tá bom? Papo de Arouche, bom dia.